Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Relatório da Assembleia Legislativa de Santa Catarina constatou que a compra de uma bateria de som para o plenário da instituição no valor de R$10 mil não serviu para nada. Esse é apenas um entre tantos exemplos do problema que tem sido as licitações nos órgãos públicos. Para entender mais sobre o assunto, vamos conversar com Ana Paula Volpato Wronski, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também é assessora jurídica da Justiça do Trabalho catarinense. Ana Paula, é uma satisfação tê-la de novo no nosso programa. Certa feita você esteve aqui falando sobre aposentadoria, previdência, e hoje o nosso assunto é licitações. Notícias sobre superfaturamento, fraudes e até mesmo compras inúteis, como essa que nós mencionamos na abertura do programa, em processos licitatórios, elas frequentam o dia a dia do noticiário da imprensa no Brasil. Eu pergunto para você, como é que nós podemos fazer, o que pode ser feito para evitar esse tipo de situação? Bom, Vanderlei, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite para estar aqui, agradecer a oportunidade. E respondendo à tua pergunta, eu gostaria primeiro de deixar claro, de deixar de fora dessa nossa análise as condutas criminosas, aquelas condutas que envolvem conluio, má-fé deliberada, porque aí o controle é diferente. O controle passa, inclusive, por investigação, punição na esfera penal. Agora, muitos dos problemas das licitações vêm da falta de planejamento. Né? E acho que planejamento é a palavra-chave, a palavra de ordem para uma boa licitação. Palavra mágica. Palavra mágica para uma boa licitação. Se a gente define bem a nossa necessidade, se o órgão identifica a sua necessidade, averigua, descobre, investiga no mercado como ele pode atender essa necessidade e concilia as duas coisas numa licitação, num edital, num pedido, numa chamada de licitação, ele corrige 90%, se não mais, dos problemas que as nossas licitações sofrem hoje. Então eu diria que a licitação tem que ser feita, acima de tudo, com planejamento e consciência. Porque é muito comum a gente perceber em licitações compras inúteis, compras erradas, né? A gente compra um determinado item com uma especificação X quando precisava da especificação Y, por falta de planejamento. Você não acha que até está havendo um pouco de falta de investimento em formação, em capacitação dos agentes que lidam com esses assuntos no setor público no Brasil, tendo em vista o volume de recursos que isso movimenta anualmente? Sem dúvida. Bom, segundo dados divulgados constantemente em matérias específicas, em noticiários, as licitações hoje, considerando todos os entes da federação, movimentam cerca de 10% do PIB. É muita coisa. É um volume assustador. Sim. A gente não tem empresa, não tem ramo de mercado que se equipare a isso, né? E a licitação engloba ela engloba todo tipo de serviço e produto que se negocia no mercado. E, salvo exceções, na maioria esmagadora dos órgãos públicos, as licitações são feitas e organizadas por pessoas que simplesmente chegam naquela região, ou por concurso, ou por uma modificação na carreira interna, chegam na área de licitações e tem que, de repente, fazer um edital, tocar um edital, comprar, contratar, sem noção nenhuma. E muito raramente a gente percebe uma preocupação com a qualificação prévia de quem vai operar as licitações. Né? Não é incomum a gente ver que membros de comissão de licitação, pregoeiros, assessores jurídicos simplesmente caem de paraquedas naquela função e tem que destrinchar. E a licitação ela requer muita... Além do domínio técnico, teórico, as pessoas têm que manejar muito a dinâmica, a realidade do procedimento, porque ele é um procedimento muito vivo. O que é preciso fazer, já que você puxou esse assunto, de como manusear uma licitação, como operacionalizar ela? O que é preciso ser feito para que haja um sucesso num processo licitatório? Bom, algumas coisas a gente já falou aqui. Sim, né? Planejamento, capacitação das pessoas envolvidas, qualificação, e eu diria assim,
além do engajamento das pessoas que participam na licitação, dessa capacitação e do conhecimento do que se quer contratar, do que se quer comprar, das características de mercado e da legislação, eu gostaria de chamar a atenção para mais 2 outros elementos que são constantemente ignorados. Dentro dos órgãos públicos, normalmente a licitação é um assunto que é tratado como restrito à área de quem trabalha na licitação. A gente pode até perceber em alguns órgãos, e acho que dá para citar como exemplo o nosso tribunal, quem não é da área diretamente afeta às licitações não se compromete muito. É a história da caneta que foi comprada e que não funciona. Eu pego a caneta que não funciona, mas eu não fiz a licitação, eu xingo a caneta e jogo no lixo. Quem comprou a caneta não sabe que a caneta não funciona. Não sabe porque ninguém reclamou da caneta. Então, se quem usa a caneta, se o usuário do produto, o usuário final do serviço que é contratado, informa as áreas responsáveis pela licitação da inoperância, do defeito no objeto, o órgão tem como acionar as empresas e buscar a correção e fazer com que essa compra ou esse contrato sejam bem mais efetivos. E uma outra coisa que eu gostaria de mencionar também é o preparo das próprias empresas. A gente percebe no dia a dia das licitações que muita empresa entra na licitação sem ler o edital, muita empresa entra tomando como base um valor X para um determinado produto e na hora de prestar o serviço ela se dá conta de que aquele preço, ela não vai conseguir bancar aquele preço ou ela não consegue atender uma determinada cláusula do contrato e isso acaba fadando a licitação, o contrato, a compra a uma crise e até a inviabilidade. E todo mundo acaba perdendo com isso. Todo mundo perde. A empresa perde porque ela pode ser penalizada, ela pode ser impedida de participar de novas licitações, dependendo do caso até por tempo indefinido, que no caso de quando ela é declarada inidônea. O órgão perde porque deixa de ter na sua mão um produto ou um serviço que ele precisava ter e por isso licitou, né? E a coisa não funciona, não se opera, a licitação não alcança o seu resultado e a crise se instaura. Bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo.